Uau, rapaziada. Quem poderia imaginar que o Santos cederia um empate em um jogo novamente? Que loucura! O futebol é o esporte do impossível, do improvável. Meu Deus do céu, ninguém poderia imaginar por isso. Uau! Cara, dá pra falar aqui o que eu falei em todos os últimos vídeos. Sei lá, desde que o Cuca chegou, se eu não me engano, ele tem duas vitórias, três derrotas e seis ou sete empates com o de hoje. Dá pra falar hoje o que aconteceu na sequência de todos os últimos empates do Cuca. O time faz um bom primeiro tempo, joga muito bem, no segundo tempo morre de todas as maneiras possíveis. Fisicamente, mentalmente, desmorona, parece que não sabe mais o que é uma bola. O time que no primeiro tempo tava fazendo tabela, tava dando um toque, tava criando chances, sei lá, o Recoleta com 20% de posse de bola, o Santos lá com mais de 70, Recoleta errando 50 não, 45% dos passes, tá ligado? Tava acertando 55%. Até o Santos fazer o gol, o Recoleta não tinha nem chegado próximo do brasão. E aí, entra mais uma vez aquela parada que eu não sei até que ponto, ou qual é a chave que vira na cabeça desses caras pra ter um mental tão frágil, porque o Santos ele sofre um gol e ele desaba mentalmente. O Santos ele faz o gol e ele desaba mentalmente. Até os 40 e tantos minutos do primeiro tempo, Recoleta não tinha chegado na grande área. O Santos faz o gol e o Brasão tem que fazer duas defesas, uma na sequência da outra, sendo uma delas um milagre. Porque é essa a capacidade que esse time tem, tá ligado? É, pelo menos eu tô minimamente, não vou nem dizer feliz, mas. Então, vai, dá pra dizer que é feliz, porque pelo menos eu não vou precisar aqui ficar tomando muito tempo falando desse assunto de Neymar e Robinho Júnior de novo. Né? Eu já falei isso no último vídeo que eu publiquei foi no dia 3, então foi anteontem, falando da matéria do GE e da apuração do Diário do Peixe. No dia seguinte saiu a notificação extrajudicial lá do staff do Robinho pro Santos, fazendo as exigências lá de filmagens e até cogitando rescisão. Pelo que eu vi que o Musetti mandou lá no grupo de transmissão dele do Instagram, aparentemente vai ficar por isso mesmo. O Robinho pai queria que isso tivesse uma consequência, né? Não queria que simplesmente acabasse em pizza. E assim, é totalmente compreensível, né? O Robinho pai é um ser humano horrível pelo que fez, mas ainda assim é um pai, tem total direito de ficar indignado pelo que aparentemente aconteceu com o filho, mas foi convencido a deixar isso de lado. E até pela imagem do moleque e tal, porque segundo apurações também, pelo Robinho o assunto já teria se encerrado. Ele ficou chateado, tava bolado e tal, mas por ele acabaria ali e dariam continuidade. E aí o Robinho, pai, queria que isso tivesse algum resultado. Aparentemente foi convencido a não, então vai ficar por isso mesmo. O Neymar por essa apuração do Mussete, deve se pronunciar de alguma maneira, via rede social, comunicado, sei lá. E aí provavelmente vai ter a multa lá e vai ficar por isso mesmo. E o que é um desfecho muito mais positivo do que eu achei que seria, tá? Porque depois que apareceu essa parada da notificação extrajudicial, eu imaginava que eu estava que eu estava vendo que ia acontecer era o Robinho Júnior provavelmente ia rescindir por conta de todo esse BO, ia sair de graça, o Santos ia perder um ativo, e o Neymar se confirmando isso, porra, ficaria sem clima nenhum, estaria no erro máximo da parada. E, sei lá, acho que seria mais um passo ainda, tanto para ele não ir para a Copa, quanto para ele rescindir o contrato em julho e possivelmente se aposentar, sei lá. Que realmente é uma situação bizarra. Se tiverem imagens disso, que aparentemente tem, em algum momento eu acho que vai vazar. Talvez, pode ser que não vaze pra gente, né? Consumidor final, né? Torcedor final.
Mas provavelmente deve cair no olho de algum setorista e talvez tenha alguma apuração sobre isso futuramente. Mas pelo menos eu não vou precisar aqui ficar me estendendo muito mais sobre isso, porque é incrível que toda discussão sobre futebol, ela sempre traz diversos pontos. E é uma parada que eu acho que eu já falei aqui em algum pós-jogo, que o ser humano ele é burro. O ser humano na internet, ele é mais burro ainda. O ser humano na internet, quando o assunto é futebol, ele vira, porra, um neandertal, tá ligado? Ele volta pra época das cavernas, ele fica batendo pedra na cabeça e ele não consegue ligar 2 neurônios, tá ligado? Eh, sei lá, o meu vídeo, o vídeo de qualquer pessoa dando a opinião sobre o assunto, tem gente te xingando porque você é baba-ovo do Neymar e você não aceita que ele tá errado, e ao mesmo tempo tem gente te xingando falando que você é contra o Neymar, que você tá acreditando no moleque que já forçou rescisão, enfim, né, eu não tenho muita paciência, normalmente eu só bloqueio ou eu mando se fuder, né, é o que faz mais sentido pra mim. Então aparentemente essa parada foi resolvida. É, fica no ar, né, quem vazou e por que poderiam ter vazado, né, porque com certeza, pelo que a gente vê do Neymar em jogos e tudo, ele se excede com os companheiros e se no estádio, no jogo já é assim, quem dirá nos treinos. Então com certeza já teve tretas piores do Neymar no treino, com certeza já teve tretas de outros jogadores que escalonaram muito mais do que essa, só que o que impacta nessa é, acho que principalmente a diferença de idade, né, porque por ser uma parada tão diferente, né, um cara de 34 com um moleque de 18, por ser o Neymar também, e tudo que envolve o Neymar sempre vai polemizar e sempre vai ser 880, também tem essa parada, e por ter vindo a público, né, que normalmente essas paradas ficam no treino, ninguém fica sabendo muito, a não ser que algum dos envolvidos venha falar muito tempo depois, mas dessa vez veio a público, vazou, sabe-se lá por quê, porque vendo a situação como foi se sucedendo, isso viria a público na manhã seguinte, quando tivesse a notificação extrajudicial. O bagulho já saiu um dia anterior, no domingo, poucas horas depois do treino, tá ligado? Então, não sei quem vazou, não sei por qual motivo. Até pode ser que tenha um, né? Agora há pouco eu vi o vídeo do Noronha falando sobre. Eu tinha visto o vídeo do Mussete ontem à noite falando sobre. E antes disso eu tinha visto na live do Ademir com o VH. Porque eu lembrava que a reunião lá que eles vão discutir a alteração do estatuto era daqui umas semanas, mas eu não lembrava quando. E, se eu não me engano, no dia 18, então basicamente daqui a 2 semanas, eles marcaram a reunião para o mesmo dia da convocação, porque sabe que, pelo menos para a grande mídia, né? O foco vai ser falar de quem foram os convocados, independente se o Neymar for, se o Neymar não for, vai ter uma confusão fodida, tá ligado? E obviamente isso acaba desviando o foco, pelo menos dos veículos principais, dessa situação do Santos. Eu, obviamente, vou ficar de olho, porque eu fico de olho em tudo que é notícia dessa droga desse time. Você, dependendo se você consome muito a galera de jornalismo focada nisso, você provavelmente também vai ver, mas boa parte do público não. Né? Então os caras aproveitam qualquer brecha que tem para tentar desviar o foco. Já sabem que a Arena não tá colando mais. SAF, eles tentam usar pontualmente, porque é uma cartada forte de cortina de fumaça, né? Então eles só usam em momentos estratégicos. E aí, porra, aconteceu essa parada toda. E às vezes dá realmente essa impressão de que vazaram para ter mais alguma coisa desviando o foco. Até porque o salário tá atrasando de novo, né? O segundo mês de salário atrasando. O Santos continua mal em todas as competições. Hoje foi mais uma prova disso. Então, assim, qualquer chance que eles têm de desviar o foco de qualquer parada, eles sempre vão ter. E qualquer oportunidade que eles tenham de vazar informação para isso, vão vazar. E isso eu não vi ninguém comentando, né? E é mais uma suposição minha, porque assim, a gente sabe que essa alteração do estatuto vai ser, né, disfarçada de SAF, mas muito para, né, o principal objetivo é perpetuar quem tá e continuar no poder. Seja o Marcelo Teixeira, seja passar pro filho dele, seja para ser para algum outro lacaio dessa galera. E se a imagem do Neymar é arranhada, assim, que fique claro aqui, né? Essa volta do Santos, do Neymar pro Santos, arranhou muito a imagem dele. E 90% das vezes foi por culpa dele, tá? Que fique isso claro. Mas qualquer oportunidade que essa diretoria tenha para tentar afastar
não digo nem o Neymar, mas o Neymar pai, de uma possível compra de SAF, porque a gente lembra muito, porque antes do Neymar voltar, ele até falou isso na entrevista do Romário, e tinha esses papos antes, de que o Neymar pai tinha um certo interesse, talvez, na compra do Santos caso virar SAF, ou ser um dos sócios, ou fazer essa ponte. E se o Neymar tem a imagem tão arranhada como seria nesse caso, se realmente for provado e tal, de dar um tapa no Robinho Júnior, agredir o moleque e tal, isso arranha demais a imagem do próprio Neymar e, consequentemente, também impacta no Neymar pai, caso ele quisesse vir a ter algum controle dentro do Santos, porque a gente sabe que ele é muito influente lá, mas caso ele quisesse vir a ter algum comando, né? Então, de repente, se isso acontece, cria até uma própria resistência da torcida para caso tivesse essa possibilidade de numa SAF futura, caso aprovem esse estatuto para virar SAF, poderia ter algum interesse do Neymar pai e tal. Se arranha a imagem do Neymar, estremece ainda mais essa relação, que já não é boa, né? O Marcelo Teixeira tinha uma boa relação com eles antes do Neymar voltar, pela primeira passagem do Neymar pelo Santos. E hoje em dia essa relação já é bem merda. E, enfim, é mais um pensamento mesmo que eu tenho. Tentando falar desse jogo, assim, tinha que ter adicional, né, pra falar disso. O YouTube tinha que me pagar, assim, o YouTube já não paga muito, mas o YouTube tinha que me pagar o dobro de AdSense pra falar dos jogos do Santos. É uma loucura, né, é uma loucura. No primeiro tempo, o Santos joga bem, consegue trocar muitos passos, o Recoleta é completamente inofensivo até o Santos fazer o gol, porque depois disso o time sempre desmorona. O Santos foi criando várias chances, mas assim, com efetividade, com finalização clara, não foram tantas assim. Teve uma aos 21 minutos, que foi um passe do Rolheiser para um cruzamento rasteiro do Bom Tempo, que o Gabigol perde a bola debaixo do gol, sem goleiro, porque o goleiro tava fora da frente, né, do ângulo do Gabigol, e ele perde a chance de um jeito bizonho. E pelo replay dá pra ver que o pé dele encosta na bola, mas ele só perde. Assim, bizarro. O jogo do Gabigol hoje foi bizarro, tá? Foi bizarro. Aos 40 tem o gol do 1x0, né? O Bom Tempo dá um passo no Rolheiser, o Rolheiser acha o Neymar entrando pela esquerda da área. O Neymar finaliza, o goleiro meio que. Não é nem que ele deixa a perna aberta, ele meio que pula meio estranho ali. O Neymar finaliza bem. Todo mundo vai lá comemorar com ele. Todo mundo mesmo, parece que foi todo o elenco. Porque normalmente vai um ou dois aí no banco de reservas, uns ficam. Parece que foi todo mundo. Acho que talvez para mostrar esse apoio ao Neymar, por toda a situação. Até o Robinho Júnior acaba abraçando ele ali e tal. Enfim, tomara que se resolva mesmo e é, assim, o que quiserem, resolvam, tá ligado? Se o Robinho quiser sair, sai. Se o Neymar quiser sair, também sai, tá ligado? Minha preocupação é o Santos. Se os dois saírem, foda-se. Eu quero o que é melhor pro clube, tá ligado? Obviamente, se o Robinho sai, é uma perda de um ativo e tal. Se o Neymar sai, é uma perda técnica, mas enfim, vocês entenderam, tá ligado? Que a galera que tá lá tem que se preocupar com o Santos, acima de tudo. E aí, depois que o Santos faz o gol, como sempre acontece, eles sentem, parece que eles desaprendem a jogar o pouco futebol que sabem. Tem uma cabeçada no escanteio que o Brasil fez um milagre. Na sequência, tem um chute fechado do jogador do Recoleta ali, do lado esquerdo do gol do Santos, direito da imagem da transmissão. Que ele chuta fechado, o Brasil acaba fazendo uma defesa um pouco mais fácil do que a primeira também, mas acaba evitando o gol. O Santos volta pro segundo tempo e completamente desligado. Assim, eu não, eu não sei o que acontece, tá ligado? O Santos volta mal fisicamente, mesmo tendo os 15 minutos de descanso do intervalo, parece que eles voltam como se não tivessem descansado, como se não tivessem parado. Parece que durante os 15 minutos eles ficam correndo em círculos no vestiário, porque eles voltam mais cansados. A troca de passes que estava muito boa no primeiro tempo, principalmente ali no quarteto de ataque, piora também durante muito tempo. Até dá demora, sei lá, uns 10 minutos para voltar a dar uma encaixada. E ainda assim não é com a qualidade do primeiro tempo. E o Recoleta vai, obviamente, tendo que buscar o resultado, né? Porque até então, quando estava empatado, eles podiam esperar por uma bola, como foi no caso do escanteio, por exemplo, que teve a defesa do Brasão, e fé. Eles tendo que correr atrás do resultado, começaram a se expor mais, então o Santos foi criando mais, porque o Recoleta foi dando espaço.
mas ao mesmo tempo o Recoleto tinha pouquíssima qualidade. É difícil, se você não me falasse naquele primeiro jogo na Vila que eles tinham ido com os reservas, eu ia achar que era o mesmo time de hoje. Porque tanto os reservas quanto o time titular jogam igual, que é muito mal, tá ligado? Com a exceção de que no jogo da Vila lá, eles só tiveram uma finalização no gol, que foi o pênalti burro do Luan Pérez. Hoje eles ainda tiveram umas 3 4, mas ainda assim, todas de péssima qualidade, tá ligado? Porque de fato é um time muito fraco. Mas o Santos consegue ser tão ruim quanto, né? Então, aos 61 tem a falta do Neymar que ele cobra, vai na trave. Seria um belíssimo gol. Poderia ser um alívio, mas acaba não dando em nada. Tem uma que aos 76 o Bom Tempo acaba deixando pro Igor Vinícius bater pro gol. Ele bate, o goleiro dá um rebote no pé do Neymar, e o Neymar tenta chutar meio fraco, parece que ele pegou meio de surpresa ali, e ele chuta muito fraco, assim, ele nem pega, ele nem chega a pegar direito na bola, meio que passa por cima ali, muito fraco, e o zagueiro do Recoleto que tava no gol acaba afastando. Não dá pra dizer que o Neymar fez um jogo ruim hoje, o jogo dele foi bem, foi bom. Mas não dá pra perder esse tipo de chance, tá ligado? O Gabigol já perde essa chance no primeiro tempo, Neymar perde essa chance no segundo, foram as duas principais chances perdidas do Santos no jogo. E que se não fosse isso, o Santos tinha voltado com 3 pontos pra casa, né? E o que acredito eu, né, que seria bom pra todo mundo. Aos 83 tem um gol impedido do Tassiano num passe, se eu não me engano, do Oliva. É... Enfim, a única chance que o Tassiano teve, basicamente, depois ele entra no segundo tempo e acaba se lesionando, né? Quer dizer, acaba sentindo, eu espero que não seja nada muito sério. Porque senão, né, bem-vindo ao time de novo, Lautaro. Porque se não tiver o Tassiano, obrigatoriamente o Lautaro vai acabar entrando. Enfim, o gol impedido do Tassiano, que foi impedido? Foi, mas pelo menos ele ainda conseguiu fazer um gol, mesmo que impedido. Isso o Gabigol, nem isso o Gabigol conseguiu fazer hoje, tá ligado? O Gabigol, que é rei do impedimento, nem isso ele conseguiu fazer hoje. E os 86 tem um gol de empate, é uma falta do Recoleto ali no meio de campo, sem perigo nenhum. O cara cruza a bola no lado direito da defesa do Santos, o Igor Vinícius dorme no lance, a bola acaba meio que resvalando ali, o jogador do Recoleto meio que dá uma cabeceadinha pra linha de fundo, o Igor Vinícius se perde todo, ficou olhando. O cara dá tempo do cara cruzar a bola na área. E ele cruza no segundo pau. Tinha o Rollaser contra 3 jogadores do Recoleta. Eu vou falar o quê? Vou falar o quê desses caras, mano? Não sei qual foi a ideia de marcação. Porque assim, falar que pegou o time de surpresa, eu até entenderia. Mas ter um jogador contra 3, enfim, coisas que o Santos proporciona, né? É, O São Lourenço tá jogando com o Cuenca nesse momento, né? Os dois são os melhores do grupo. Cara, é uma loucura. Assim, é muito louco que os times brasileiros têm proporcionado essas façanhas, porque acho que pior que o Santos hoje, só o Galo, né? Que abriu 2-0 e conseguiu tomar um empate ainda assim. Acho que foi em 15 minutos, se eu não me engano. Eu até peguei aqui o jogo pra ver o placar. Aparentemente o São Lourenço está amassando o Cuenca, lá no estádio do Cuenca, coisa que o Santos não conseguiu direito. Mas por enquanto tá 0-0. E deixa eu ver aqui na classificação como é que fica. Porra, sério que você me deu a classificação do campeonato equatoriano? Nesse momento tem o São Lourenço com 6, o Deportivo Cuenca com 5, o Recoleta com 4 e o Santos com 3. Mas se o resultado acabar assim, o Santos ainda tem a chance de passar no Sul-Americana, mas assim, rapaziada, do jeito que o Santos tem jogado todos os jogos, tanto no Brasileiro quanto na Sul-Americana, não tem expectativa de absolutamente nada. Acho que na próxima semana já vem o jogo da Copa do Brasil de novo, e seja o que Deus quiser. Dos jogadores, Brazão foi bem, fez 2 boas defesas e não teve culpa no gol. Igor Vinícius fez uma partida ruim, padrão dele, uma boa e 3, 4, 5 ruins. O Veríssimo acho que foi bem. O Ananias, finalmente voltando à titularidade, né? Graças a Deus. Acho que fez uma partida sólida, não foram muito exigidos, mas. E não tiveram culpa no gol. E tanto o Veríssimo quanto o, o Ananias foram bem nos momentos que precisavam.
Muitos lances de ficando 1 para 1 contra os jogadores do Recoleta, em alguns momentos, até de corrida, né, tendo que correr contra os atacantes do Recoleta. Mesmo assim tiveram físico, conseguiram aguentar, coisa que se fosse o Adonis, o Zé Ivaldo, o Luan Pérez não conseguiriam ganhar na corrida na maioria das vezes, mas o Lucas Veríssimo é um zagueiraço e o Ananias também é um moleque muito bom. E espero que o Cuca continue deixando ele na titularidade, pelo amor de Deus. Até porque o Escobar, eu não sei se ele só caiu lá e foi retirado de maca porque ele não se aguentava em pé de cansaço, ou se ele pode ter sentido muito, já que se esforçou pra caralho, né? Já falando do Escobar, se esforçou pra caralho, mas ainda é o Escobar. Limitadíssimo, não tem o que falar. Eu vi o jogo de hoje com o pensamento de que era que falta faz o Souza, né? Não só pelo óbvio, porque o Souza é muito melhor do que qualquer lateral que a gente tenha, mas porque, porra, jogando com um time fraco, que dá muito espaço, várias vezes a bola caía no corredor esquerdo pro Escobar, e você vê aquele cara não sabia o que fazer. Se fosse o Souza ali, moleque, caralho. E o Tottenham não relaciona o moleque há, sei lá, um mês. Manda ele de volta pra cá, pelo amor de Deus. A gente precisa. É, Schmidt, o início de jogo do Schmidt foi muito mal do primeiro tempo ali, ele tava errando muito, tava me deixando meio puto. Depois até deu uma recuperada, fez um jogo acho que na média. O Oliva erra muito passe, que é o que ele sempre disse que ele faria, né? Assim, ele não promete nada, mas de vez em quando ele acerta alguns bons. E, diferente do Schmidt, ele tem mais físico para tentar se recuperar nas jogadas ou para tentar ajudar. Acho que também ali na partida do Schmidt não foi muito distante uma da outra, não. Ficou ali na média. É, O Bom Tempo, eu tenho a impressão do Bom Tempo que a cada jogo que passa, ele vem melhorando e qualificando ainda mais o passe dele. Eu tenho muito essa impressão, principalmente quando você compara com o ano passado. Ele, ele sempre deu muita dinâmica para o meio campo do Santos, mas antes ele tentava alguns passes um pouco mais simples. Esse ano ele tem tentado cada vez mais uns passes mais complexos e tem dado certo. O problema do Bom Tempo é que ele não finaliza de jeito nenhum. Tá ligado? Ele até tentou finalizar uma no segundo tempo, depois de que o Cuca já tinha cobrado e pedido isso pra ele várias vezes, só que ele finaliza e bate no jogador do Recoleto. Mas assim, várias chances claras pra ele chutar, ele prefere tentar dar o passe. Não sei se é só medo de errar, se é alguma parada que ele genuinamente, no momento da jogada, ele sente que o outro jogador tá numa posição melhor que ele pra poder finalizar, e de repente o espaço que ele arranja, que ele vê pra dar um passe, não é o mesmo espaço que ele vê na hora de finalizar. Então, não sei o que que pode ser, mas isso tem que ser trabalhado. O Cuca cobrou ele várias vezes hoje e, porra, o Bom Tempo precisa disso. O Bom Tempo, ele, que nem eu falei, eu acho que ele vem melhorando cada vez mais os passes dele, mas ele não finaliza de jeito nenhum. E é muito louco quando você para pra pensar que ano passado ele ainda teve alguns gols e que, pelo que eu me lembro, ele finalizava com mais frequência, pô. Se eu não me engano, um dos gols lá contra o Flamengo no Maracanã é dele. Se eu não me engano, o primeiro gol do profissional dele é naquele clássico contra o São Paulo, que eu não lembro se é eu acho que é o 3-1, o gol do 3-1. É um gol dele, então, pô, assim, ele finalizava em jogos contra times grandes, em clássicos, e agora ele não finaliza direito nem contra o Recoleta, tá ligado? Não sei o que aconteceu com o Bom Tempo. Mas enfim, acho que tem que ser trabalhado. A partida do Rolizer foi muito boa. Eu julgo ele como o melhor em campo, porque além de ajudar a criar muito e dar assistência para o Neymar direto, ele não desperdiçou chances, como foi o caso do Neymar. O Neymar poderia ter ganho, né, ganho o melhor em campo por ter feito gol e por ter criado muita chance, mas ele também perdeu algumas. Principalmente aquela do segundo tempo que eu falei que poderia ter matado o jogo e caiu no pé dele e não deu certo. Então, por não desperdiçar tantas chances assim, eu coloco o Rolizer como o melhor da partida novamente. Acho que é o quarto jogo dele assim. E, assim, eu não tenho problema nenhum de falar. Eu estava puto com o Rolizer. E, obviamente, eu fico puto com o Rolizer, porque eu sei da qualidade que ele tem, sei o que ele pode entregar, e ele simplesmente não entregava. Né? Eu já falei isso aqui, tenho falado isso nos últimos vídeos todos. Nesse ano, por exemplo, ele fez os 3 jogos do Paulistão muito bem, depois desandou completamente. E não era nem a sombra do que foi. Ano passado era assim também. Ele oscilava demais, tinha jogos que ele ia muito bem, tinha jogos que ele ia muito mal.
Às vezes ele era titular, às vezes ele entrava com 5 minutos, com 15 minutos, com 30 minutos para o jogo acabar, e também não fazia nada. Agora ele tem tido chance como titular e tem jogado bem praticamente o tempo todo que ele tá em campo. Tomara que o Cuca tenha dado confiança pra ele tenha se encontrado ali e que dê certo, pelo amor de Deus, né. Quanto mais jogadores qualificados, que saibam o que fazer com a bola no pé, ainda mais nesse time limitado do Santos, melhor. E a partida do Gabigol foi tenebrosa, não vou nem falar muito aqui, mas bizarro. Errando passe, errando chute, tudo, 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 tudo. Bizarro a partida do Gabigol hoje. O Luan Pérez entrou no lugar do Escobar, porque o Escobar já não se aguentava mais, entrou ali pela lateral esquerda. Não lembro de ter comprometido nenhum lance e pelo menos qualifica um pouco mais o passe, já que o Escobar, a bola queima no pé dele. No caso do Luan Pérez não é tanto assim, só que obviamente ele não tem físico pra ajudar nas recuperações, como é o caso do Escobar. O Tassiano entrou no lugar do Gabigol, fez o gol impedido e não fez mais nada também, já entrou aos 72. Eh, e acabou que não deu nada. Não lembro se teve alguma chance claríssima pra ele, que ele tenha tentado dar e tenha feito algo errado. Eu lembro que ele recebeu uma bola na entrada da área, mas se eu não me engano ele acaba passando pra alguém, só que eu não lembro quem agora, porque eu acho que o lance não deu em nada. O Barreal e o Rony já entraram nos 88 ali, mais pra tentar recompor defensivamente. Se eu não me engano, acho que foi até depois do gol. Foi aos 86, foi depois do gol. Não sei se a ideia do Cuca era botar eles antes e acabou atrasando. E os caras não sabem nem quantas substituições tinham feito hoje. É uma parada de maluco. E o Matheus Xavier entra depois só no lugar do Tassiano por conta do que o Tassiano acabou sentindo. Enfim, é mais um jogo padrão do Santos. É renda fixa. Se você aí. Eu já falei. Todo jogo do Santos eu sempre aposto no outro time, na vitória do outro time ou empate. E eu tenho acertado todas, tá ligado? Hoje, infelizmente, depois que o Santos fez o gol, eu tentei apostar, fazer outra aposta no empate do Recoletas, só que eu não consegui, porque por algum motivo tava dando erro. Mas assim, irmão, por mais que te doa, se por algum motivo te dói ouvir isso, o time do Santos é horrível. O time do Santos é uma merda. O time do Santos vai entregar resultados com frequência que nem tem feito em todos os últimos jogos, tá ligado? Se você por algum motivo fica irritado por conta disso, não fique puto comigo, fique puto com o Santos, tá ligado? Enfim, próximo jogo é contra o Bragantino. Sabe-se lá o que vai acontecer. O Bragantino é sempre uma surpresa enfrentar o Bragantino. E às vezes eles metem 3-0 no Flamengo, às vezes eles perdem de 2-0 sem dar um chute no gol contra, sei lá, o Vitória. Enfim, vai ser uma surpresa. Eu espero que o Santos ganhe, pelo amor de Deus. Embora, provavelmente, quando você voltar aqui para ver o pós-jogo do final de semana do Brasileirão, muito possivelmente o resultado vai ter sido, adivinha o quê? Empate.